Carne versus espírito. Este frasco representa as nossas vidas, porque dentro de nós existem duas realidades distintas e totalmente opostas entre si. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, assim como a água e o óleo, mesmo estando em um mesmo recipiente, eles não se misturam, dentro de nós também existem duas realidades que elas estão ali guerreando uma contra a outra, que é a carne e o espírito. E esse texto deixa bem claro para nós que nós devemos buscar não fazer aquilo que é do nosso querer. Ou seja, como Jesus nos ensinou, tome a sua cruz e dia a dia negue a si mesmo, negar as vontades da carne. A nossa carne, ela busca aquilo que é terreno, humano, mundano e quase sempre aquilo que é pecaminoso. Por isso nós precisamos entender aquilo que é carnal dentro de nós. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, a nossa carne não tem vontade de orar, não tem vontade de aprender a palavra de Deus, de adorar ao Senhor, de jejuar. A carne busca aquilo que leva ao pecado. E muitas vezes nós não percebemos que estamos obedecendo à vontade da nossa carne. O outro lado, o lado espiritual, é a vontade de servir ao Senhor, de buscar aquilo que é de Deus, aquilo que vem do Espírito Santo para nossas vidas. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo é que faz com que nós possamos sentir a nossa vida espiritual, este lado espiritual, porque muitas vezes neste mundo nós só percebemos aquilo que é palpável, que é humano, que é terreno e que é carnal. Então nós precisamos entender isso, ter esse discernimento, que eu ilustro esse discernimento por essa linha, que mostra a diferença entre o que é carnal e que é espiritual em nossas vidas. Semelhante, você pode ver a diferença entre o que é o óleo e o que é a água. Mas muitas vezes, no batido do dia a dia, no corre-corre, nas lutas e tribulações, nós pensamos que tudo é igual, mas não é igual. E Deus, pela sua graça e misericórdia, assim como a água e o óleo, eles se separam, Ele também faz com que nós possamos entender a diferença entre essas duas coisas. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 6, que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A maior diferença é a consequência. A consequência daquilo que você busca espiritualmente e daquilo que você busca pelo lado da carne. E como eu posso ter esse discernimento? A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o nosso espírito está pronto, nós precisamos prepará-lo, fortalecê-lo, capacitá-lo para discernir aquilo que é espiritual em nossa vida. E a nossa carne, ela é fraca. Qual você tem alimentado? Qual você tem fortalecido? A sua carne ou o seu espírito? A palavra de Deus diz também em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Fortaleça a sua vida espiritual. Fortaleça o seu espírito a cada dia mais. E busque não alimentar os desejos da carne. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.